Imagina se você pudesse distorcer o tempo. Imagina se você se assentasse para orar e na sua mente tiver passado só 5 minutos. Porém, quando você levantar da oração, ter passado 4, 5, 6 horas. Por que isso acontece? E como isso acontece? E essa é uma das chaves para que você tenha um alto rendimento espiritual. Vem comigo nesse vídeo. É apenas alguns trechos da nossa aula da Escola Segredo, que em breve as inscrições vão estar abertas para vocês participarem conosco direto no site. Eu vou postando alguns trechos aqui para que vocês saibam do que a gente tem tratado. Deus abençoe. Você já imaginou se você dobra o seu joelho no chão para orar por 5 minutos e quando você levanta, passou exatamente 10 horas? E alguém disse, nossa, ele está orando há 10 horas, esse é homem de Deus, hein? Por que você acha que as pessoas conseguiam fazer muito no passado? Nós temos Elias, que com aquela comida, ele foi sustentado por 40 dias e 40 noites, sem comer nada. Nós temos Moisés, que sobe no monte, perde a noção do tempo e fica lá 40 dias, 960 horas. Eu vou te provar que Moisés não sentiu fome. Eu vou te provar que Moisés não tinha nem a noção do tempo ali. E quando ele desce, quebra tudo e volta. E fica mais 40 dias. Sem nem fazer uma refeição direito. Ele fica, na verdade, 80 dias. Depois ele desce, numa outra oportunidade ele volta. Na verdade, Moisés passou 120 dias na presença de Deus. Iago, mas isso eu não leio na Bíblia. Isso daqui para os rabinos que estudam a Torá de verdade e conhecem o hebraico de verdade, isso daqui para todos. Isso daqui é nítido. E na sua Bíblia mesmo você pode ver isso daí. Só um pouquinho de visão mais. Eu não vou tratar disso daqui agora, mas pense só se você conseguisse passar tanto tempo se relacionando com Deus, o quanto que você poderia adquirir de unção, de conhecimento, de consciência, de revelação na sua vida. Presta bastante atenção. Uma das moedas do mundo espiritual... Então nós temos o real. Não, nós não temos o real. No mundo espiritual, a moeda é o tempo. Quem emprega tempo tem crédito. Quem emprega tempo aprende. Quem emprega tempo se dedica. Você lembra lá de uma das etapas de amor que é faiacé? Uma das etapas da transcendência, nós falamos sobre Enoque. Vocês lembram disso? Enoque, instruído, consagrado, dedicado. Dedicação tem a ver com o empregar de tempo. Você lembra que ele passou 365 dias, 365 anos, por 365 anos com o Pai, andando com Deus. Você conseguiria passar 365 dias por 365 anos conectado? Foi a partir desse nível de dedicação que ele foi arrebatado, transcendeu. Deus falou assim, não, você não vai nem morrer não, você já sobe aqui.
Ou seja, requer o empregar de tempo. A questão é, se você não entende a infraestrutura da distorção temporal, você nunca vai conseguir. Porque o tempo para você ainda não entrou numa etapa espiritual. E eu vou te mostrar isso daqui na física quântica. Vou te mostrar isso daqui com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Vou te mostrar isso daqui na Bíblia. Tem glória a Deus aí? Se tiver glória a Deus, você pode dar, que não paga não. Ouça só. Nós vamos começar uma matéria aqui que é a pontinha do iceberg de muita coisa forte que está por vir. Então presta bastante atenção nessa revelação aqui. Os homens que se dedicavam muito tempo se relacionando com Deus, eles faziam isso por causa de um fenômeno chamado distorção no tempo. Ou seja, Moisés passou 40 dias no monte. Moisés passou 40 dias. O tempo marcou isso, 40 dias. Mas na cabeça de Moisés, passaram-se alguns minutos. Na verdade, ele tinha passado 960 horas ininterruptas na presença de Deus. Não teve vontade de deitar. Ouça só que esse fenômeno aqui é muito mais complexo do que você pensa. Não teve vontade de deitar, não teve vontade de comer, não teve vontade de dormir e não teve vontade de ir ao banheiro. Se eu te pedir para que você fique 5 minutos assentado em um lugar confortável e durante esses 5 minutos você não coma, você não beba, você não se levante para ir ao banheiro e não durma, você conseguiria? Obviamente sim, você conseguiria. Moisés não é um Superman espiritual que faz coisas que fisiologicamente você não conseguiria fazer. A questão é que ele estava numa condição muito mais profunda do que a sua. Pode ter certeza que esses poucos minutos que você passaria assentado no sofá, se você entrar dentro disso que eu vou te ensinar isso aqui, você passará horas a fio se relacionando com Deus. Essas horas a fio são crédito no céu para você. Crédito no céu como autoridade. Crédito no céu como alguém que é dedicado. Ou seja, no pré-requisito da transcendência, você sabe, você se consagra e se dedica. Aí você começa a evoluir no passo da transcendência. É por isso que a genealogia, quando se trata de Enoque, faz questão de deixar números. E Enoque andou com Deus 365 dias e não se viu mais. 365 anos e não se viu mais. Os relatos numéricos são exatamente uma expressão, uma medida do tempo para que a gente possa entender esse conceito. Ok? Então, veja só. Para você entender como isso funciona, você precisa entender o tempo. E eu vou te falar, você não entende e eu também não entendo nada sobre o tempo. O tempo é um fenômeno espiritual. As características do tempo são extremamente bizarras. Eu vou te mostrar coisa aqui que vai te deixar assustado sobre o tempo. E sobre como o tempo ele é relativo. Tá, está pronto para isso daí?
Então, vou precisar que você pegue papel, caneta e anote exatamente tudo, porque vai dar um nó na sua mente. Mas vai desfazer vários nós no seu espírito. Aleluia. Então, preste bastante atenção. O discipulado profético, a escola segredo, que é isso daqui, vai tomar uma infraestrutura a partir dessa aula muito forte. A partir dessa aula é daqui para lá. Daqui para lá quer dizer que muitas pessoas vão sair porque não vão ter suporte psíquico para lidar com isso daqui. Uma certa vez eu estava orando em casa, eu dobrei os meus joelhos, era por volta de 6 horas da tarde. Eu estava ainda morando em Belo Horizonte, eu dobrei os meus joelhos para orar. Eu comecei a orar e a conversar com o Pai. Na minha mente tinha passado cerca de 20 minutos, 6 horas da tarde. Quando eu me levantei da oração, era exatamente quase 2 horas da manhã. E na minha mente tinha passado 20 minutos. Eu passei mais de 6 horas orando ali. Na minha mente tinha passado 20 minutos. Eu conseguiria orar durante um período de tempo muito maior? Provavelmente naquele período ali eu passaria praticamente um dia inteiro orando sem nem perceber que estava orando aquele tempo por inteiro. Por causa do fenômeno da distorção do tempo. A distorção temporal. Agora imagine a unção que eu levantei daquele lugar. Foi muito forte. Então veja só, não adianta empregar tempo fora desse fenômeno. Se você gastar muito tempo sem esse fenômeno, é uma força brutal sua. E a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. E então todo o tempo que eu gasto com Deus é em vão? Não, se você estiver querendo fazer algo durante longo período de tempo na força do braço, você vai se gastar. E além de se gastar, o seu resultado vai ser paupérrimo por tanto de esforço que você fez. A espiritualidade não é você carregando ela, é ela carregando você. Aleluia. Então o que eu quero te ensinar aqui, não tem que ter esse esforço brutal. Quando você vai jejuar, você não passa fome. Muito pelo contrário. Você definitivamente é liberto da compulsão a alimentar, do vício, a alimentar da necessidade de comer. E você passa o dia que for necessário, quantos dias for necessário, sem comer nada. E sem ter fome. Então esse esforço que você aprendeu, ele é católico, apostólico, romano. Esse auto-martírio aí não provém do reino dos céus. E foi assim que te ensinaram no sistema religioso, que você tem que pagar o preço. E pagar o preço na sua mente até hoje é você fazer algo que você não quer, é você, sabe, se esbravejar e deixar o seu joelho com calo, doido para levantar do chão que você estava de joelho ali orando. Não. Não é isso, definitivamente nunca foi isso e não é isso que Deus quer de você. O que Deus quer de você é que você entre numa entrega tão profunda que você atinja esse fenômeno onde há uma abertura do espaço-tempo. E nessa abertura do espaço-tempo, você definitivamente, você passa ali com ele de uma forma tão intensa porque você deseja e tem prazer de estar ali. E quais fenômenos acontecem nesse fato, nesse evento, nesse fenômeno de distorção temporal e como que eu posso reproduzir isso na minha vida? É isso que você vai aprender nessa aula. Então nós estamos na aula de número 1 de Códigos do Futuro, aula 1, distorção do tempo. E na distorção do tempo, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui é o tempo e a relatividade. Então eu quero que você já anotem um tópico, o tempo e a relatividade, que eu vou te ensinar um aspecto muito precioso aqui. Isso daqui vai fazer com que você avance muito. E depois disso nós vamos voltar aqui para que você entenda quais aspectos. Mas primeiro você precisa entender o tempo para que você venha reproduzir. Estou falando de deslocar de um lugar para o outro. Você que está dentro da sua casa, você está assentado aí, está se deslocando? Sim ou não? A resposta certa é: depende da perspectiva.
esse é o planeta Terra. Aqui é o Brasil. E na perspectiva de quem está no planeta, dentro do planeta, você está parado. Mas na perspectiva do universo, você está se movimentando, porque a Terra está girando em rotação e translação. Então agora mesmo, na perspectiva de quem está dentro, você está parado. Mas na perspectiva do universo, você está se movimentando. Ouça só. O que você precisa entender é que a noção e a medida de tempo deve ser observada do alto. Aonde Deus está em regiões altas. 2. O tempo só existe dentro de mim. O tempo só existe dentro de você. Iago, isso está muito confuso. Como assim o tempo só existe dentro de mim? O tempo existe dentro de você. O tempo não é linear. O tempo não se segue assim. O tempo que segue assim é o relógio. Como é que escreve relógio? É assim mesmo? Ou é relógio? Não é não, né? É impossível. Vai ficar assim. O tempo mesmo, ele é assim, ó. Por quê? Porque o tempo é a representação da vida. O dia tem 24 horas. Para outras pessoas, o dia só tem 20. Para outras pessoas, o dia só tem 16 horas. Ambas têm 24 horas no relógio. Mas o tempo, ele é relativo, baseado na perspectiva do observador, porque o tempo, na verdade, não está no seu relógio, está dentro de você. Então, seu relógio diz que você teve 24 horas. Mas o relógio biológico que existe dentro de você diz, não, você só teve 16. O seu inconsciente ensinou o seu próprio corpo a contar o tempo. E esse contar do tempo é baseado na sua consciência. Então é basicamente isso daqui, ó. Sua consciência ela ensina o seu subconsciente e automaticamente o seu subconsciente ele ensina o seu corpo a contar o tempo. Então você passa por esse processo aqui. Consciência, subconsciente e corpo. É assim que a sua noção de tempo ela funciona. Entende? Quando você dorme, você pode estar dormindo aqui, ó. A sua perna continua calculando o tempo. O seu braço está contando o tempo. Você não precisa saber disso com a sua mente consciente. Mas o seu subconsciente
determinou um tempo para ensinar para o seu corpo a contar. Então, o seu subconsciente fala assim, olha, de 10 em 10 horas, células têm que morrer. Você já parou para pensar em quantas células morrem no seu corpo todos os dias? São quase 2 milhões de células morrem no seu corpo todos os dias. Então, veja só. A sua consciência, ela recebeu inúmeras crenças limitantes baseado na sua perspectiva de vida, na sua experiência pessoal. Isso caiu no seu subconsciente. Você sabe que o seu subconsciente constrói a sua verdade. E o seu subconsciente ensina o seu corpo a contar o tempo. O que é esse tempo que ele está contando? A gente vai chamar de relógio biológico. Porém, o tempo aqui para cada pessoa é diferente. Quer ver? Nós temos o A e nós temos o B. Ok? Ambos viveram 65 anos. Ambos no relógio. No relógio normal. No calendário normal. Ambos viveram 65 anos. Porém, o relógio biológico de um aqui é mais acelerado que o outro e o outro é mais lento. Então, automaticamente aqui, o tempo para esse daqui faz com que o corpo dele, porque o seu subconsciente ensina o seu corpo a contar o tempo, e ele pode contar o tempo de forma acelerada ou ele pode contar o tempo de forma reduzida. Então, esse daqui que é o B, o subconsciente dele ensinou o corpo dele a contar o tempo de forma acelerada. Então, aos 65 anos, ele vai parecer ter 80 anos. O corpo dele vai reagir como se ele tivesse 80. Porque existe um relógio dentro dele que está acelerado. Esse daqui foi de forma reduzida. Ele viveu 65 anos. Mas o corpo dele só computou 50 anos. Foi desse jeito aqui que homens viveram 937 anos, porém o corpo só calculou como se fosse 70 anos. A Bíblia fala disso. Eles viveram isso daqui. Mas o tempo que existe dentro deles é como se eles vivessem, como se eles estivessem vivido 70 anos. Então ninguém aqui ficava entediado da vida. Nossa, eu já estou há 100 anos aqui já. A noção do tempo era diferente. Para eles a percepção do tempo era diferente. Era como se eles tivessem vivido literalmente 70 anos, mas eles, na verdade, no relógio, no ano, passou-se 937 anos. Mas como eles estavam perto do jardim, perto da fonte original, a percepção ali é outra. Então viveram 937 anos e o corpo ainda estava saudável. Porque como você percebe o tempo aqui,
é como determina como toda a sua infraestrutura fisiológica e orgânica vai corresponder. Iago, sim. Então esse daqui é um dos códigos da eternidade. Por que lá no céu você fica conservado? Porque lá a sua percepção do tempo, ela para. O tempo só existe aqui, na sua mente. E esse tempo que existe na sua mente, ele determina, através de um programa no seu subconsciente, como que o seu corpo vai reagir, envelhecendo ou não. Você sabia que na Bíblia há milagres de rejuvenescimento? Pessoas que rejuvenesceram. Deus alterou a perspectiva de tempo, regredindo. Automaticamente, assim, o relógio biológico deles voltaram. Eles ficaram como se fossem jovens. Só que esse é um tipo de programa que não se pode ter em níveis rasos. Isso daqui já é nível de transcendência. Existem cadáveres de monges. Cadáver de monges que morreram meditando. Na mesma posição de meditação e sem entrar em estado de putrefação. Não apodreceram. Sem apodrecer. Há centenas de anos, sem apodrecer. O programa instalado no corpo contou o tempo de forma diferente. Era como se eles estivessem morrido há, sei lá, 10 dias. E fica assim durante décadas. O tempo reduzido. A consciência da eternidade. Ah, gente, isso não. Posso te falar? Ter acesso a isso daqui não é para qualquer um, não, viu? Se eu jogo esse apagador e o carro tá vindo na minha direção, automaticamente eles vão se encontrar num espaço de tempo menor. Sim ou não? Vocês estão aqui? Se o carro está indo para lá e eu jogo esse apagador, o tempo vai demorar mais, porque o carro também está se distanciando em relação ao meu objeto. Mas se o carro está vindo de encontro e eu jogo esse apagador, o tempo vai ser menor, porque os dois estão se encontrando. Sim ou não? Ok. Em relação à luz, isso não acontece. Se eu jogar um feixe de luz em um carro que está indo a 170 por hora para lá, ou a 170 por hora para cá, o tempo que ela vai demorar é o mesmo. A luz é muito forte. Essa medida nós chamamos de 10 anos luz. Para que você tenha uma noção, algumas estrelas estão tão longe da Terra que a luz que chega delas aqui, o brilho que a gente vê delas, você está lá de noite e está vendo uma estrela brilhando. Aquele brilho que você está vendo, aquela luz que chega a ser visível para você, ela percorreu 10 anos a 300 mil quilômetros por segundo para que você possa ver ela. Então você está vendo um brilho de 10 anos atrás, ou mais. Você está vendo um brilho de algumas estrelas
de 10 anos atrás. 10 anos luz. Então esse é o atraso que a luz chega. Aquele brilho que você viu, daquela estrela que brilhou, ele está viajando na velocidade da luz há 10 anos. Você viu aqui? Ouça só, ouça só. Existem eventos no cosmos que já aconteceram. Já aconteceram há muito tempo. Porém, a distância é tamanha que você vai ver isso daqui depois de 10 anos. Sabe, você sabe uma coisa que é muito forte? A Nova Jerusalém está descendo do céu. A Nova Jerusalém está descendo do céu. E a Bíblia diz que ela brilha muito. Em um determinado momento, a Nova Jerusalém para. E os espíritos da maldade que estão aqui, vou fazer uns chifrinhos aqui para vocês verem, tá? Só para representar só. Que estão aqui nas regiões celestiais, estão vendo ela descendo. E eles sabem, ele está voltando. A volta está próxima. Só que a percepção do homem em relação a isso é demorada. Enquanto isso, a Bíblia diz: o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quer dizer que a volta de Jesus em nível cósmico já está acontecendo. Esse tempo de extensão, esse tempo é exatamente o tempo da nossa percepção. Ah, não, você não... É só um tempo da nossa própria percepção. Mas tudo já está acontecendo. Agora você só está percebendo isso. Assim como o brilho de uma estrela, às vezes você acha que está acontecendo na hora e não está. E Jesus disse: olhai para o céu, olhem para os sinais no céu. Lucas 21. Jesus disse: olhem para os sinais do céu. Só que você está aqui na terra preso a uma ilusão. Ó, a estrela acabou de brilhar. Oh, inocente. Já está acontecendo muita coisa há muito tempo. Então, num cenário cósmico, eu vou te provar dessa distensão de tempo, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o campo gravitacional e a gente vai parar e depois eu vou continuar na próxima aula, tá, gente? Porque é muita coisa pra gente conseguir entender. Uma proporção equivalente de peso maior é a densidade. Não, que não tem nada a ver com largura. Aqui é densidade. Então vamos supor, se eu tenho uma bola desse tamanho que pesa 1 kg, eu tenho uma bola desse tamanhozinho que pesa 1 kg, essa é mais densa. Porque quanto menor o tamanho, com uma proporção equivalente de peso, maior é a densidade.
Então, a densidade não está vinculada com o tamanho, mas com o volume da massa em pouco tamanho, em pouco espaço. Então, eu quero que você anota isso daí, densidade. O primeiro fator da alteração gravitacional é a densidade.